Oi, oi, live de hoje, destravando a mente para o dinheiro. Deixa eu me posicionar mais para cá e arrumar aqui. Pronto. Eu trouxe esse tema porque realmente, além da questão emocional, né, além do nosso estado emocional, eu percebo que influencia muito aquilo que a gente traz de crença, né? Ontem a Laura, inclusive, explanou falando sobre educação emocional, né? Emotiva, os relacionamentos. E isso está totalmente interligado nos nossos resultados, está totalmente interligado no nosso financeiro, né? Quando a gente pensa, oi, oi, seja bem-vinda. Quando a gente pensa em dinheiro, nem todo mundo fala em casa, nem todo mundo fala para os filhos. Tem muitos lares que quando fala de relacionamentos, quando fala de intimidade, que quando fala de amor, de abraçar, tem muita gente que é fechada, assim como tem muitos lares que são fechados para o dinheiro. Né? Eu percebo como é interessante aqui em casa, porque eu falo para as crianças, tanto em relação a conquistar o dinheiro, quanto em relação à escassez dele. No momento em que está escasso, no momento que está difícil, eu falo, gente, olha, eu não tenho, né? No momento em que eu fui vender o enxoval da Isadora, é bacana que eles passaram a ter essa mentalidade, né? De mamãe, olha, isso a gente dá para vender, mamãe, isso a gente vai dar. A gente vai levar tudo isso para vender, tem alguma coisa que dá para dar? Eles também têm esse sentimento, essa preocupação com o outro, né? Todos os dias quando a gente faz nossas orações, nossos agradecimentos pelo que vamos conquistar, nós sempre falamos essa questão do olhar pelo outro. Nós sempre agradecemos a nossa condição, né, de conquistar o nosso, porque é assim que a gente vai poder ajudar o próximo também. E tá tudo muito ligado nas nossas crenças, né? Quando eu pensei que tema que eu vou trazer, quando se fala em conquistar cliente, quando se fala em fidelizar, quando se fala em empreendedorismo, em abrir uma empresa, ter CNPJ, todo mundo fala. Mas, de repente, se você está numa roda e o assunto chega a vir dinheiro, muita gente trava, né? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, entender o porquê que a gente trava, né? Da onde que vem essas crenças que limitam a nossa mente e não limitam só a mente. Elas limitam o nosso crescimento também, né? Eu até anotei uma frase que eu já acredito que eu já fiz, já coloquei ela num post que é: quando você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E é mais ou menos por aí, né? Você não consegue falar abertamente sobre dinheiro, você não consegue pensar em ter lucro, você não consegue pensar em receber bastante, em guardar, em conquistas quando se fala financeiras. Então, isso você trava. Muitas vezes você estuda, você ganha, mas o dinheiro não rende. Pode estar muito ligado nisso que eu vou falar aqui para vocês, nessas crenças que limitam e você não está sabendo. Eu, quando li esse livro, eu vi muitos momentos da minha vida nele. Eu vi algumas pessoas nele, em várias situações. E conforme eu for pontuando aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. É esse livro aqui, O Segredo da Mente Milionária. Na verdade, tem vários livros que falam sobre o tema, tem várias abordagens, mas ele, assim, é uma didática, é muito didático, é muito claro, né? É como eu falei, eu vi muitas situações de vivência e que realmente me traziam essa mentalidade que limita, né? Quem que nunca conviveu com uma pessoa que é rica, que é egoísta, que esfrega na cara aquilo que ela faz, que não tem bom coração, né? Aquela pessoa que é metida, mas não é pelo fato de ser rica. Quantas pessoas são assim e têm o coração duro, o coração fechado, são pessoas que não olham para o outro, não são caridosas, mas não pela condição financeira. Oi, oi, gente, sejam bem-vindas. Mas não pela condição financeira. Mas aí o que acontece? Quando a gente pensa, mas o fulano é rico, ele é assim porque ele é rico. Não. Da mesma forma que tem muita gente que tem a crença que limita na hora de vender, porque ele pensa, vendedor é chato, eu jamais quero ser vendedor. E não. Se a pessoa é chata, se a pessoa não tem uma didática bacana, se a pessoa não é claro na maneira de falar, se ela for um profissional que vai atender um cliente e ficar falando termos técnicos, né? Imagina você ir no médico e ele te falar o diagnóstico, o resultado do seu exame, mas ficar falando leucócitos, aminoácidos, não sei o que. Poxa, fala do jeito que eu entendo, né? Isso é muito importante. Às vezes é isso.
essa falta de clareza, esse jeito da pessoa que faz a gente pensar que o vendedor é chato, que o rico é metido, que o rico é ingrato, que o rico joga na cara, que o rico é egoísta. Só que, quando você pensa de vendedor, você fala, eu jamais vou ser vendedor. Então, você tem o seu comércio, você tem seus funcionários, quem vende é o seu funcionário. Você presta um serviço, mas você não depende de vender, só que você tem que preencher sua agenda, mas você não vende, né? Isso limita, sim, a sua mentalidade. Mas quando a gente pensa em dinheiro, cara, dinheiro limita muito. Se você realmente viver com essa mentalidade de que o dinheiro é impuro, ser rico não é para mim, né? Você mal começou um negócio, você já pensa. Eu já vi muita gente falar assim, não, olha, meu dinheirinho, né? Se eu chegar, não preciso de uma meta muito grande, aqui tá bom para mim, tá confortável. E realmente, gente, se nós formos parar para pensar, é confortável estarmos onde nós estamos. É confortável nos mantermos aonde nós estamos. O desconfortável é a mudança, ainda que seja para melhor. Né? Você pensar, oi, minha prima maravilhosa, que bom que você veio. E pensar em crescer é desconfortante. Você sair da sua zona de conforto, você crescendo, mesmo você pensando, poxa, eu vou crescer, eu vou ter dinheiro, mas você vai estar num lugar que você ainda não esteve. Agora, se você perder, você vai estar num lugar que um dia você já teve. Né? É claro que ninguém quer perder. Você vai ter, um pouco menos do que você tem hoje. Você vai estar num lugar que um dia você já teve, ou você vai estar num lugar que você não queria estar, mas é consequência. A riqueza também. Você conquistar também é consequência. E ele acontece. Antes de acontecer na nossa vida, ela acontece na nossa cabeça. Minha mãe fala muito pra mim. Nada existe. Tudo acontece na nossa cabeça. Acontece, é claro, aqui do lado de fora, na nossa prática, no dia a dia, no quanto você está comprometida com o seu futuro, com a sua vida, com a sua realização, né? Nós temos casamento, nós temos filhos, nós temos família, mas realização é muito pessoal, inclusive a realização profissional. Ela é absolutamente minha. A realização pessoal é uma coisa minha, né? A gente tem a realização no casamento, dos filhos, mas a minha felicidade, a minha realização não pode depender do outro. Ela tem que depender de mim, né? E nas atitudes também. Então, para isso, eu tenho que #partiu e executar e fazer. Só que primeiro a gente precisa pensar, primeiro a gente precisa planejar, primeiro a gente precisa se ver aonde a gente quer chegar. Sempre quando eu vou falar aqui, vamos criar estratégias para o digital, vamos criar campanhas, né? Vamos criar promoções. Primeiro você tem que fazer um planejamento, primeiro você precisa entender a situação e você entender as estratégias que você vai fazer para alcançar as metas aonde você quer chegar, para você poder alcançar as suas metas. E assim é em relação ao dinheiro também. A gente tem que parar com esse tabu de que falar de dinheiro é ruim, porque o fulano vai pedir emprestado, porque não sei o quê. E acostumar a falar. E nem sempre você está falando daquilo que você tem hoje, mas a gente precisa acostumar a falar daquilo que a gente vai conquistar e aceitar essa conquista. É aquela coisa, você pode ir na igreja e você ouvir, ou seja uma revelação, ou seja alguém falar para você que sonhou com você, como já aconteceu de uma cliente sonhar, que eu estava grávida, eu realmente estava grávida, mas você não recebe. Na hora eu falei, cara, eu recebo, Helena. Se realmente Deus está dando sinal, vai acontecer na minha vida, eu estou recebendo. Então, você tem que receber. Você tem que receber esse poder, você tem que receber o empoderamento, você tem que receber a autoconfiança, a sua autoestima, o seu amor próprio. Receber. Porque não adianta você fazer tudo pelo conhecimento, você tá aqui nas lives, você buscar ajuda, você ter uma consultoria, né? Seja financeira ou seja de vendas, empresarial, mas você não acreditar. Chega no momento, quem nunca conviveu com uma pessoa negativa, que a pessoa tá fazendo, mas fica patinando. Eu tive uma colega, na época de 2º grau, que ela e a irmã prestavam para medicina. E eu achava incrível, cara, porque elas estudavam tanto. Elas eram as 2 pessoas que eu conhecia que mais estudavam. E as 2 tinham, assim, uma limitação tão grande na mente delas, porque uma prestou 3 anos para medicina. Eu falava, cara, não tem como você não tá passando. É porque você não tá acreditando. Porque ela, quando se inscrevia para o vestibular, eu perguntava, e aí, como que você tá? Você tá segura? Esse ano você vai passar. Não, eu estudei pra caramba, estudei muito, eu tô assim, confiante, eu tô sabendo tudo, mas se eu não passar esse ano, eu passo ano que vem, e assim foi.
do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, ela passou no terceiro ano. Essa, uma das meninas, a outra eu não me lembro quanto tempo foi. Mas muita gente fica assim, na vida. No relacionamento, no desenvolvimento emocional, profissional, né? Infelizmente, é uma matéria que eu acredito que as crianças deveriam ter desde a infância, desde a pré-escola, que é educação financeira. Nós somos uma geração que viemos de pais que não tiveram educação financeira. A gente também não teve educação financeira. E você não saber aonde você quer chegar, você não acreditar que você vai chegar. O que acontece? A gente se limita tanto que o pouco que a gente conquista, parece que nunca você vai conquistar. É a mesma coisa quando você faz a dieta muito restrita, né? E aí você come tão pouco e tão poucas vezes por dia que tudo que você põe para dentro, o organismo guarda. Então acaba que a gente gasta sem perceber, a gente não consegue investir, esse dinheiro não consegue render, você não sai do lugar, você trabalha, mas as conquistas, que é bom, não tem, elas não chegam, né? Esse livro fala pra gente 17 arquivos, ele fala sobre arquivos, que a nossa mente tem arquivos que diferenciam os ricos e os pobres, tá? Que é a mentalidade das pessoas ricas versus a mentalidade pobre. E a sorte é que a gente consegue desenvolver essa mentalidade. Eu não estou falando para vocês para analisar a vida do outro. Eu estou falando para você analisar a sua vida, a sua crença, a sua atitude. Muitas vezes está dentro da família. Muitas vezes está no seu ambiente de trabalho, com aquele chefe que você aprendeu, né? Aquela pessoa que você se espelhou tanto e de repente essa pessoa não se sentia digna do dinheiro e de repente essa pessoa, para ela, falar de dinheiro era o dinheirinho ou não tinha abertura para falar. E acaba que a gente absorve isso. Então é isso, é uma escolha. Você escolhe abandonar aquela mentalidade pobre e falar, a partir de hoje eu vou mudar a minha mentalidade. É incrível que quando você vira a chave, as coisas vão acontecendo. É como criança. Criança, ele acredita tanto numa coisa e muitas situações você fala, mas acontece porque eu sou mãe, eu faço. Não. O universo, a energia, as coisas conspiram, porque você acredita, você faz por onde. Né? A criança vai muito mais além, vai muito mais longe do que nós, porque nós temos muitas limitações. A gente tem a limitação da altura, a gente tem a limitação do medo, a gente tem a limitação do outro que fala que não acredita que você fazendo aquilo você vai conseguir. E aí o que nós fazemos? Nós paramos. Chega um momento que você olha e fala, não, realmente o fulano falou e eu não vou conseguir, é melhor eu parar aqui. Não, a gente consegue tudo. A gente consegue tudo. A mentalidade é tão importante, né? A nossa cabeça, a nossa mente, ela é tão poderosa que eu esses dias vi num programa o depoimento de uma empregada doméstica que ela lida tão bem com o dinheiro. Ela tem casa na praia, tá? Aqui no Nordeste. Ela tem carro, 0, ela e o irmão. Eles viajam para fora do país, mas é administração financeira? É claro, é educação financeira, mas é muito da maneira como eles veem o dinheiro, da maneira positiva que eles veem o dinheiro, né? Tem gente que sai para trabalhar e ele fala, caraca, eu vou para guerra, eu vou para batalha. Eu falo muito no sentido de nós sermos um exército de mulheres para nos ajudarmos, para lutarmos juntas, para trazermos a nossa fé, para nos fortalecer, chamar o rei dos exércitos. Eu falo muito nesse sentido, mas não no sentido de você ir para batalha, de você ir para guerra, de que trabalhar é ruim. Tem gente que recebe o dinheiro e quando vai pagar a conta, ele tem aquele sentimento, poxa, foi todo o meu dinheiro. E tem que ser maravilhoso o sentimento de você, primeiro, você ter um trabalho. E segundo, você tem condição de estar pagando as suas contas. Mas aí o que acontece com essa pessoa? Ela foca no problema. Ela foca, se ela paga 90% das contas, ela não paga 10%, ela vai focar naqueles 10% e aquilo que vai alimentar ela o resto do mês, para que no final do próximo mês, ao invés de não pagar 10%, ela não paga 15%, e assim vai aumentando e vai virando uma bola de neve. Você não consegue concentrar no que é positivo, você não consegue fazer o dinheiro render na sua mão, ele trabalhar a seu favor, você não consegue ver alternativas para você conseguir alcançar seu objetivo, porque você está tão focado no problema, você está tão focado na escassez, né? Eu já vi gente falar que dinheiro gera dinheiro, né? Que a pessoa que é rica, ela está cada vez mais rica, mas esse é o X da questão.
é a mentalidade, né? Esses dias eu falei até numa live do presidente, o ex-presidente, né, dos Estados Unidos, que ele faliu. E ele, quando voltou, ele voltou mais milionário do que ele já era. E é essa a questão. Porque quando você aprende a montar uma empresa, você fale, mas você já sabe como que você monta um plano de negócios, né? Você já sabe como que você analisa o cliente, como que você analisa o ponto, o que você precisa. Se é na área de saúde, que tem a biomedicina, você sabe o que você precisa. Que você tem os cuidados, né? A questão de segurança e tal. Então, cada vez que acontece uma coisa ruim, você está mais forte e você consegue ir mais adiante. Mas quando a gente está tão limitado nessas crenças que nós trazemos da família, que nós trazemos da infância, que a gente traz das vivências, das experiências com as outras pessoas, nós não vemos isso. Nos limita, nos trava, né? A gente para no problema, a gente para naquilo que é pequeno e torna ele grande, e nós que somos grandes, nós que comandamos tudo, a nossa mente, as situações, os nossos relacionamentos, nós nos colocamos como menores que os nossos problemas, nós nos colocamos como paralisados pelos obstáculos. Quantas situações você não venceu o medo? E ao mesmo tempo, quantas situações você procrastinou, você deixou de realizar aquilo que você poderia ter feito e chegado muito mais rápido, muito mais longe por essa mesma questão, pelo medo. Vai muito do que você acredita em relação ao que você está passando, né? Então, quando eu falo conquista, você vai conquistar, fidelizar cliente, vender 3 vezes mais diariamente. A consequência disso é o dinheiro. Então, nós temos que estar preparadas para esse resultado que vai vir. Nós temos que preparar a nossa mente para esse dinheiro que vai chegar, para você saber receber de uma maneira positiva, para você saber multiplicar esse dinheiro, para você saber administrar, planejar, né? Quando você traz o bem para você, você leva o bem para o outro. Né? Eu não tenho como levar o bem para os meus filhos, eu não tenho como cuidar da saúde dos meus filhos se eu não cuido de mim, se eu não cuido da minha. E quando fala do dinheiro também, como que eu vou dar tudo o que eu tenho e vou ficar sem? Né? Como que eu vou fazer tanto pelo outro e não vou conquistar? Né? Tem muita gente que se limita, tem muita gente que tem capacidade e que chega a um ponto que a pessoa ela é capaz de fazer pelo outro sem cobrar, mas ela não faz se ela for ganhar muito para si. Parece um absurdo falar isso. Eu tenho situações assim pontuais mesmo, de pessoas que falam comigo e que sentem que estão vivendo isso. Que tem um trabalho que é super promissor, mas que sente que a sua mente está travando. Tem relação com a autoestima, tem relação com alguma patologia, mas tem muita relação com a nossa crença. Né? Ontem a Laura falou essa questão da educação afetiva, tem muito relação com isso. Vocês vão ver que eu vou começar a falar sobre esses arquivos. São 17 arquivos que diferenciam as mentes dos ricos com a mentalidade pobre. Eu vou falar 10 desses 17 arquivos, realmente para instigar vocês. Vou mostrar o livro aqui também para quem assistir a live gravada. Os Segredos da Mente Milionária. Para quem está no Instagram está ao contrário, mas na gravação aqui, para o YouTube e para o Facebook, dá para ler direitinho. Os Segredos da Mente Milionária, Harvey Eker. Ele teve essa vivência, sabe? O escritor de um amigo, ele trabalhava e as empresas dele davam problema, os negócios dele não conseguia desenvolver, e um amigo do pai dele que deu esse insight para ele, que ele tinha que acompanhar a mente dos ricos, dos milionários, que essa questão de que o milionário é egoísta, você só vai ver na real quando você se abrir para conhecer os milionários, quando você se abrir para conviver com os milionários. E ele fala da experiência dele como milionário hoje, de participar de festas aonde cada um, numa reunião, traz uma instituição, uma ONG, alguma causa social que quer ajudar, e todos os outros fazem fila para assinar cheques milionários. Então, realmente, essa crença que a gente tem é muito relacionada a uma vivência específica. Nós não podemos generalizar, levar para a vida, né? Passar a vida olhando para pessoas ricas com sentimento ruim, comparando com aquela situação pontual que nós vivemos, que nós presenciamos, e também refletindo na nossa vida profissional, refletindo no nosso resultado, refletindo dentro de casa. Como que eu vou ter uma casa com conforto, com a piscina que meus filhos querem, com casa na árvore, se eu não acredito? Eu preciso acreditar, porque não adianta só eu fazer. Quantas pessoas ganham pouco e tem muito?
e tem sorriso largo no rosto. E quantas pessoas têm muito, ganham muito, mas tem pouco. E você vê a pessoa cheia assim de vinco e sempre insatisfeito e sempre olhando negativo e sempre com problema. Isso não é relacionado à condição financeira. Isso é a mentalidade que trava. Isso é a mentalidade medíocre, tá? Então vamos lá, eu vou falar 10 arquivos para vocês. O primeiro, as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu vivo a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam: na minha vida as coisas acontecem. Então é exatamente isso, né? É como se você fosse uma água de um rio que ela vai fluindo naturalmente. Não. Quem faz a sua vida é você. Eu faço a minha vida, você faz a sua vida. Eu faço os meus resultados, você faz os seus resultados, né? A gente tem que realmente se sentir dono da própria vida, dono do próprio, do próprio negócio, da própria empresa, da própria marca. Você tomar posse daquilo que é seu, no sentido de conquista mesmo. Sempre, muitas vezes eu falo, gente, eu olho meu ambiente de trabalho e vejo minhas conquistas, não tem problema nenhum eu falar, não tem problema nenhum a gente falar de cobrar, a gente falar de lucro, porque você não vai conseguir viver o resto da vida só dando. E outra, vai chegar uma hora que dessa torneira vai secar, porque para você dar, você também precisa receber, tá? Você precisa ser o protagonista da sua própria vida, ser proativa, ir atrás, correr, fazer. A gente sempre está em vantagem se a gente consegue focar no positivo, focar naquilo que é bom, seja ele 20%, 80%, 10%, mas quando você foca que você realmente quer atingir aquele objetivo, que você quer alcançar aquela meta, os problemas e os obstáculos que você tem são pequenos. É como um atleta, né? Eu vejo muito a experiência do atleta no sentido deles terem alto desempenho, alta performance. Eu até acompanho alguns ex-atletas que hoje estão no digital e eles falam muito nesse sentido, porque são pessoas que eles não pensam na dor de não comer batata frita, eles não pensam na dor de não comer um cheeseburger, de ir num restaurante para comemorar o aniversário da esposa ou de uma amiga, de um parente, e eles não comerem. Não, eles pensam no objetivo, ele quer ganhar aquele campeonato, ele quer ser medalha de ouro pela 3ª vez, e eles têm alto desempenho, e é uma coisa que a gente não consegue, porque nós não nos colocamos como protagonistas, né? Eu penso, poxa, eu gosto tanto de doce, tá tendo hoje, né? Vai no rodízio de pizza, vai ter pizza doce, e aí eu já fico antes focando naquela porção tão pequena, é um dia que eu não consigo vencer esse simples obstáculo. O que acontece? Eu cedo, eu me sinto frustrada, e é assim na vida financeira também. A gente não consegue focar na meta para encontrar estratégias que nós vamos conseguir solucionar. De que maneira? É um obstáculo? Massa. Que obstáculo que é? Né? É o obstáculo de corredor? É uma pedra? É um buraco? De que maneira que eu vou fazer para ultrapassar? Para conseguir vencer. Não, a gente não foca como que a gente vai conseguir vencer. Nós ficamos na mediocridade e sofrendo, né? E nos sentindo vítimas e não saímos do lugar. Então, esse é o primeiro arquivo, tá? Foque que você tem o controle da situação. A sua mente é poderosa e você vai colocar na sua mente o que é positivo, o que vai te levar para frente, aquilo que te mantém no mesmo lugar, aquilo que é negativo, você vai olhar ele como um ponto pequenininho, como um grão de areia no mar. Você vai passar a enxergar dessa maneira. E é educação. Assim como a gente aprende como que fala corretamente, como que calcula multiplicação, tabuada, a gente aprende a educar a nossa mente para o que nós vamos receber. A educar a nossa mente para ter dinheiro. Vocês vão perceber que muita coisa que eu vou falar 10 arquivos dos 17. Muita coisa que eu vou falar, a gente traz na mente o comportamento das pessoas que têm dinheiro. Porque a pessoa que tem dinheiro, ela não se vê pobre. Ela se arrisca, ela tem uma postura diferente, né? Eu olho muito algumas pessoas aqui no Instagram, influenciadoras, tá? Que elas se sentem, eu não sei do passado, se sempre foram ricas e tal, mas aquela pessoa que ela
ela tem uma postura diferente, ela tem uma mente diferente, ela tem um comportamento diferente, o jeito dela mostrar as coisas, o jeito de ver, porque aqui, quando a gente fala em stories, você vê muito com o olho da pessoa, ela te mostra aquilo que para ela é importante, principalmente no dia a dia, e eu percebo muito isso nos detalhes, né? A maneira que a pessoa vê a coisa e a maneira que eu tô vendo nesse momento, a maneira que eu já vi no momento que eu tava diferente. E realmente a gente consegue educar a nossa mente, tá? Para parar, principalmente assim, que quando você tem um problema e você faz dele maior do que você, o nosso hábito é ficar sendo repetitivo naquilo. Porque o problema é grande, como que eu vou esquecer? Eu não posso esquecer. Aí eu vou deitar para dormir, eu penso. Meu primeiro pensamento do dia é nele também. E no decorrer do dia, ele é tão grande que parece uma bola de neve que vai me engolir. Não. Quantos problemas a gente já passou? Quantos problemas a gente passa na vida? Essas pessoas que têm essa mentalidade rica, é tão incrível que parece assim, cara, eu olho e falo, a fulana tem a vida perfeita, mas não é. É porque para ela pôs isso na cabeça dela, que o problema que ela passa é sempre pequeno. Ela é muito maior que o problema. Então ela passa, que a gente nem vê, a gente nem sabe. Que teve problema no casamento, que teve problema com os filhos, que teve crise financeira assim, que investiu num negócio, de repente não deu. Quantas pessoas investem em coisas grandes, empresas que quebram? A gente vê na internet a pessoa falando. Mas o que eles fazem? Eles não focam nesse problema, eles não param a vida para ficar chorando dias e dias e dias, porque investiu, porque deu... Não, pronto, eles já vão... O que eu vou investir amanhã? Eu falei hoje, mas amanhã eu já preciso colocar em prática as estratégias que eu tenho que criar agora, e é isso que a gente tem que passar a fazer, tá? Quanto mais eu me arrisco, quanto mais eu me sinto no controle, quanto mais eu me sinto grande, mais eu cresço. O crescimento é um risco. Se a gente não se coloca em risco, a gente não cresce. Né? Por que as crianças se divertem tanto? Aqui é praia, a gente vai pra praia, vixe, as crianças arrancam a roupa e saem correndo, eles não querem saber se tem uma pedra, se ali tá saindo tartaruguinha do ovo, eles não querem saber de nada, eles arrancam a roupa e saem correndo, e a gente tem que fazer assim. O segundo arquivo, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Aquela pessoa que é rica, ela vai investir para ganhar, ela vai montar uma empresa para ganhar dinheiro, ela vai fazer uma sociedade já pensando no lucro que ela vai ter. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Sabe aquele pensamento assim? Só de eu não ter prejuízo já tá bom. E não é questão de não ter prejuízo, você já tá fazendo. E o tempo de você fazer e ganhar pouco, o tempo de você fazer com escassez é o mesmo tempo que você vai gastar para você fazer muito. Então, dê tudo de você, inclusive quando você vai chegar. Dê tudo de você para conseguir alcançar o seu objetivo, mas dê tudo de você no sentido mental, de esgotar sua mente de possibilidades, do que você vai fazer, das suas estratégias, sabe? E de se dedicar, de ir atrás para você conseguir alcançar. Eu ainda anotei aqui, ó, se arrisque. Saia da zona de conforto, que é exatamente o que eu disse. Não é confortável eu sair de onde eu tô para conquistar muito. Pode ser confortável pensar assim, eu tenho 3 metas, né? E eu vou conquistar a primeira. Ela é muito próxima. Então, essa primeira meta é confortável. E aí, o que acontece? Muita gente pensa, só de não retroceder tá massa. Então, se eu chegar na primeira meta, aqui eu fico. E não. Você não pode ficar na primeira casa do jogo, né? A vida é um jogo, é um tabuleiro que é muito grande, inúmeras possibilidades. Só que tudo depende da gente. Quantas pessoas são destemidas, são corajosas, e não estou falando no sentido de dinheiro, mas não tem essa mentalidade medíocre. Coloca a mochila nas costas, que a gente não sabe como que a pessoa comeu, quanto que a pessoa levou de dinheiro e viaja o mundo. Quantas pessoas faz isso? E que a pessoa que não era milionária, mas porque ela colocou na mente dela que ela ia conseguir, ela colocou na mente dela que ia acontecer. E ela planejou, criou estratégia e executou. A questão é essa. Não é só a gente passar a vida planejando, a gente passar a vida imaginando. Não. Você tem que colocar em prática. Você tem que olhar, se arriscar e partir para a execução. O terceiro arquivo. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Elas se veem ricas, elas se comportam como ricas. Aonde nós morávamos, quando eu era criança,
era um bairro mais afastado, né? A minha cidade é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e foi uma cidade assim que cresceu, que desenvolveu muito. A gente morava num bairro mais afastado, que na nossa rua não tinha asfalto. Tinha asfalto 2 ruas para cima, mas na nossa, descendo, a nossa casa era de esquina, nem descendo e nem na rua lateral não tinha asfalto. Então, para baixo, menos asfalto ainda. A gente tinha duas ruas para cima da nossa casa, para baixo, menos asfalto ainda. E lá tinha gente de toda condição. Tinha casa muito grande, a nossa casa era grande, era confortável. Tinha gente com casa de 2 andares e tinha gente muito humilde também. E era interessante que, há um tempo atrás, eu e minha mãe falando, né, sobre essa questão de como você se vê, essa questão de você acreditar, eu me lembrei de uma mocinha que morava perto de casa e que ela tinha uma postura que nós ainda comentamos. Ela deve ter casado, assim, bem, né, com uma pessoa que faz bem para ela, ela deve ter se formado, tido o negócio dela, porque a postura dela, nós não a conhecemos de conversar, né? A gente conhecia a família dela de passar na rua e cumprimentar apenas. Mas é aquela pessoa que tem a postura que você vê que ela acredita nela. Sabe, aquela pessoa que passa segurança, que mora numa rua, que não tem asfalto, que vai trabalhar com sapato que enche de barro, mas que não abaixa a cabeça, que não inclina o ombro. Não, aquela pessoa que está sempre arqueada, aquela pessoa que é exatamente isso que eu estou falando para vocês, aquela pessoa que não foca no problema, que ela foca na solução. Não tem problema ela chegar no trabalho com o sapato cheio de barro. Ela vai no banheiro, ela vai passar um papel, vai passar uma aguinha, vai limpar e vai estar toda linda e maravilhosa para trabalhar. E tem gente que não, ele se sente humilhado, né? Ele não vê o futuro, ele vê o presente, na verdade. O presente, a situação que você está hoje, ela é muito pequena perante tudo que você ainda vai passar e perante seu futuro. O estado que você está hoje não é 1% do que você é capaz de estar no seu futuro, né? O nosso presente não significa o nosso futuro. Quando nós falamos dessa mocinha, veio muito nítido na minha cabeça que ela sempre foi uma pessoa que a postura dela mostrava pra gente que ela acreditava nela, que ela acreditava que ela ia conquistar, que ela ia sair daquele lugar, a postura dela, sabe? Ela nunca passou de cabeça abaixada. Muito interessante, assim, vendo esses pontos, né? Lendo o livro, vendo esses arquivos, como que a gente traz pontuações de pessoas e nossa também, né? Do meu dia a dia, da minha vida. Eu também penso em situações que eu me vi pequena, menor que meus problemas, e em situações em que eu estou muito maior do que eles, e acontece uma coisa e bola pra frente, a gente continua, tá? Se não sabe, aqui que eu anotei, se não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se comprometa com o seu futuro e faça o que precisa ser feito para você chegar onde você quer, onde você planejou. Muita gente deseja, mas ele não conquista, tá? E é isso que vai diferenciar você ter o pensamento rico, é você conseguir conquistar o seu objetivo. O quarto arquivo. Pessoas ricas pensam grande, pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. É exatamente isso. Grande no sentido de resultado, grande de você abrir um negócio e encher de cliente. Quando você convive com uma pessoa que ela tem uma mentalidade ruim, é muito complicado, porque tudo que ela vai falar para você do dia a dia é problema. Né? Se ela vai falar no convívio, no trabalho, ela fala de um problema, de alguém que está complicado para pagar, a conta que está complicada, porque o dinheiro está escasso. A pessoa sempre foca no problema. Se você conversar com a pessoa vários dias, eu acho interessante, é claro que a gente não tem que falar que está bem se não está, mas a pessoa que ela tem essa visão negativa da vida, ela, quando você pergunta, e aí, tudo bem? Eu tô levando, não, foi um ano difícil. Ele faz assim, ele escreve um livro para você do que tá difícil. E sendo que quando ele passa por um momento bom, se você perguntar, ele fala, tá bem. E ponto. Né? Ele não faz esse mesmo livro do momento que tá bom, porque é aquela pessoa que curte o problema. Eu costumo dizer, tem gente que gosta de festa, tem gente que só gosta de velório. Tem pessoas que se você convidar para festa, ele não vai, só vai pro velório. Não que a gente não tenha que prestigiar, a gente tem que prestigiar. Tô falando no sentido da pessoa se sentir bem. Tem gente que ele não se sente bem no momento de alegria. E tem gente que ele já se sente bem naquele momento de tristeza, naquele momento de escassez, naquele momento da falta, nem que seja da falta de alguém. E quando fala em dinheiro, também tem esse sentido, né? Você se sente bem como? Você se sente bem falando da escassez? Você se sente bem ou você gasta a maior parte do seu tempo pensando na falta e no problema ou na solução, né? Isso a gente tem que pensar. O quinto arquivo. Pessoas ricas focam em oportunidades, enquanto pessoas de mentalidade pobre focam
nos obstáculos. É exatamente isso, né? Eu vejo, é exatamente isso que eu falei, eu vejo muito isso nos atletas. Eles têm alta performance porque eles não focam nos obstáculos. Eles não focam se é um mês de frio, né, para um nadador, que é um mês de frio e aonde ele vai, mesmo a piscina sendo aquecida, mas ele tem que enfrentar a diferença de clima, a diferença de horário, às vezes vai competir num outro país que tem diferença, daqui do Brasil para o Japão tem diferença absurda, né, de fuso horário, mas não, eles não focam nisso, eles focam naquilo que eles querem conquistar, seja uma medalha de ouro, né, o que for. E eles trazem, é interessante que mesmo para um atleta, que ele tem esse resultado na vida profissional, ele como atleta, ele sempre vai trazer esse resultado para a vida profissional. Porque isso é educação, isso é comportamento, isso é atitude, né? De você se colocar como protagonista, de você, ao invés de focar no obstáculo ou no problema, você focar na solução, você focar na estratégia, na maneira como você vai conseguir ultrapassar esse obstáculo, vencer esse problema. Eu coloquei, não foque no problema, use o que precisa, não foque no problema, mas no que precisa ser feito para ter a solução. Pare de procrastinar. Não seja vítima das circunstâncias, tá? Eu já me coloquei como vítima das circunstâncias e não cheguei em lugar nenhum. Todas as vezes em que eu me coloco como protagonista da minha vida, todas as vezes que eu falo que eu vou conseguir, eu consigo, eu conquisto, né? O fato de eu estar aqui fazendo live com vocês desde o dia 4 de janeiro é uma prova disso. Porque apesar de ter procrastinado um pouquinho, né? Até que eu conseguisse realmente trabalhar minha mente, educar minha mente para vir aqui falar para vocês. Mas a ideia de, poxa, eu vou gravar, eu vou falar, quantas pessoas vão assistir, né? E se der branco, já deu branco 2 vezes em live, viu? Mas normal, por quê? Porque esse é só um obstáculo. E se der branco, pronto, eu ultrapassei o obstáculo. Uma vez eu lembrei o que era, outra vez eu não lembrei. E bola pra frente, segui o roteiro do que eu sabia que eu tinha que falar pra vocês. E assim eu fiz. E assim a gente tem que fazer em tudo, tá? O 6º arquivo. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. Quando eu não olho bem pro outro, quando o bem-estar do outro me incomoda, aí tem um sinalzinho vermelho, aí tem um sinalzinho de alerta. Em contrapartida, as pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido, que é aquela questão, nem toda pessoa rica e bem-sucedida é egoísta, humilha os outros, esfrega na cara aquilo que ela faz, né? É aquela pessoa metida, que passa por cima dos outros. Isso é a pessoa que é assim. Se você conhecer uma pessoa rica que é dessa maneira, é porque ela é assim. Você também pode ter oportunidade, se você reparar, de perceber que existem pessoas que a condição financeira não é tão favorecida e que a pessoa também tem a mesma atitude, que é uma pessoa egoísta, que só olha para si, que passa por cima dos outros. A gente vê muito isso no trabalho, isso é muito claro no trabalho. Quem são aquelas pessoas que sabem somar e quem são aquelas pessoas que, independente da função que ocupam, elas se colocam como superior aos outros, né? E isso em relação ao financeiro, a gente pode, isso influencia totalmente. Eu tenho essa mentalidade de que a pessoa rica, eu não gosto dela, eu não me sinto bem. Se eu chego numa mesa e eu percebo que aquela pessoa tem uma situação financeira melhor, superior, eu já não me sento do lado, porque eu já tenho na minha cabeça, e é isso que vai travar o seu crescimento. Por quê? Aí você fala, mas Rita, eu trabalho tanto, isso não tem nada a ver, tem tudo a ver, porque você pode até trabalhar horrores, mas se você acredita que a pessoa rica é egoísta, que ela não é uma pessoa verdadeira, né, que ela é uma pessoa que humilha, se você acredita que a pessoa que tem posse do dinheiro, que ela é uma pessoa ruim, você não vai querer ser uma pessoa ruim. Vai chegar um ponto em que a sua mente vai travar o seu crescimento, vai travar os seus resultados financeiros, vai travar o seu desenvolvimento, tá? As pessoas de mentalidade pobre, o que elas fazem? Elas guardam ressentimento, é isso que acontece. Você vê por uma experiência que você teve, por alguém que você conviveu, que você conheceu, e aí você não quer ser daquela maneira porque aquela pessoa é. Mas são situações pontuais, tem muita gente rica que é egoísta, mas tem muita gente que é solidária. Quantas pessoas ricas não estão dentro de hospitais prestando serviço, não saem para trabalhar mais cedo, para poder sair mais cedo,
para ser voluntário. Tem muita gente que assina cheque grande, tem muita gente que tem o coração bom também. Eu acredito que tem muito mais gente boa do que gente ruim. Aprendemos que os ricos são maus, egoístas, infelizes, mas o rico não é vilão, não é o fato de ser rico, é a pessoa, né? É como existe nos filmes, existe o mocinho e existe o vilão, mas na vida é escolha e não condição social. Quantas pessoas nascem em berço de ouro, né? E aí você fala, poxa, o filho do juiz fez aquilo. Nossa, aquela menina veio do berço de ouro, olha o que ela fez. Isso é da pessoa. Oi, Aldaléa, seja bem-vinda. Oi, gente, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui o pessoal chegando, estou falando. Isso é da pessoa, né? Quando a gente vê acontecer coisas trágicas no jornal, aí você vê a condição da pessoa. Aí você fala, poxa, não precisava disso. Não é a condição. É a pessoa. Então, não é o fato de ser rico ou não é o fato de ser pobre. Mas é bacana que a gente consiga observar dentro da gente, né? Quando eu olho para o outro, a condição financeira dele me incomoda. Eu olho para aquela pessoa que tem situação e penso, eu quero estar junto, eu quero ter essa pessoa na minha vida, ou eu quero absorver a experiência que ela tem, né? Eu quero estar no lugar que essa pessoa está, eu me sinto tão bem quanto essa pessoa se sente, eu me sinto tão digna quanto essa pessoa. Se você tem pensamentos egoístas em relação a essa pessoa, você limita o seu crescimento, porque você até quer crescer, mas não a ponto de chegar onde essa pessoa está. Você até quer se dar bem financeiramente, você até quer colocar seu filho num lugar melhor, mas para isso você precisa ter dinheiro, para isso você precisa de resultado financeiro. Então, o dinheiro não é o foco, ele é a consequência do trabalho. Mas você precisa aceitá-lo. Como que eu vou casar com uma pessoa se eu não aceito o pedido de casamento? Eu preciso aceitar, né? Nós como mulheres. Como que você vai casar se você não aceita o pedido? Como que você vai ter a condição financeira que vai satisfazer as suas necessidades, que você vai poder dar uma vida melhor para sua família, ter uma casa confortável, mesmo que seja só para você, para colocar um monte de cachorro lá dentro, de gato, do que você quiser. Mas como que você vai conseguir fazer isso se você não tem uma mentalidade grande, se você não tem uma mentalidade que não é escassa em relação ao dinheiro, em relação ao outro, né? Muito quando a gente não tá bem, a felicidade do outro incomoda. Então, se você tem essa mentalidade em relação ao dinheiro escassa, o dinheiro do outro vai te incomodar. Aquilo que ele tem de fartura financeira vai te incomodar, mas você pode educar. Seja qual desses pontos do arquivo que eu tô te falando, que você tá identificando, poxa, realmente, essa situação está falando comigo. Você pode educar a sua mente. É muito interessante falar disso, porque não é uma situação que você vai pontuar e não tem o que fazer. Não, você tem muito o que fazer. Oi, amor, seja bem-vindo. Aprendemos, né, que os ricos são maus. Admire e se inspire em quem tem resultados que você busca. Procure estar perto dessas pessoas. O digital facilita muito, porque se eu estou numa área que eu vejo eu sou especialista em vendas, eu vejo que tem uma pessoa que tem mais experiência aqui, então eu vou me espelhar nessa pessoa, eu vou ver o que essa pessoa está fazendo, eu vou ver a postura dessa pessoa. Você não precisa ser como o outro, você não precisa ser igual ao outro, mas só de você olhar para outra pessoa com bons olhos, só de você olhar para outra pessoa e emanar pensamentos positivos para ela, da mesma maneira você vai colocar para você e você vai receber também, tá? O 7º arquivo. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. Perceba que quando a gente fala pessoa rica, é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que aceita e recebe o dinheiro, seja o prazer, a abundância, seja o que ele pode oferecer para o outro, de ser solidário, de doar, é tudo que envolve o dinheiro, o bem-estar, não é só o financeiro, tá? Mas não tem nada de errado a gente falar de dinheiro. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Por quê? Porque a gente quer somar com os iguais. Como que eu vou sentar num lugar e ficar olhando com maus olhos e jogando energia negativa e falando mal daquela pessoa porque ela tem abundância de dinheiro e vou me sentar do lado de uma pessoa que tem abundância de dinheiro? Então, o que eu faço? Eu procuro estar com pessoas que vão somar tanto quanto eu, ou vão subtrair. Só que aí, eu somo para a vida do outro, eu somo para a minha também. Se eu subtraio da vida do outro, eu subtraio da minha também.
né? Hoje se fala muito que você é resultado das pessoas que você se relaciona. Você é resultado dos seus relacionamentos. Então, por isso é tão importante você procurar olhar os bem-sucedidos, você procurar ver o que eles fazem para conseguir alcançar os seus objetivos, olhar pessoas que têm alto desempenho, alta performance, profissionais, né? Você na sua área de trabalho, você dá o melhor de si, você aprender a vender seu trabalho, aprender a ter o seu posicionamento, é tão importante. Você é a média das pessoas que você vive, tá? Eleve os seus padrões. Quando você escolhe, eu falo muito no sentido de escolher amigas, que eu tenho algumas amigas pontuais assim que eu escolho a dedo, porque são pessoas que têm uma experiência de vida, porque são pessoas que eu percebo que têm características que acrescentam em mim. Sabe? Que às vezes aquela pessoa tem tanto de uma coisa que eu não tenho, e eu olho e eu falo, eu quero também. Joyce é uma pessoa que se dá super bem se comunicando no meio das pessoas, é uma pessoa super proativa, uma pessoa extremamente corajosa, sabe? Que saiu do lugar difícil, morando com a família, com a filha pequena, foi conquistar o mundo dela, arregaçou as mangas, colocou a mochila dela e da filha embaixo do braço e ó, partiu o mundo. E hoje tem a vida dela, tem a casa dela, educando, criando a filha dela. Já tive o prazer de trazer ela aqui para falar em duas lives com a gente. Tenho outras amigas, Mércia é uma pessoa de uma energia incrível, conheci num evento, falei, epa, pera lá, vem aqui, me dá seu Instagram, quero você para minha vida. E não tem nada de errado você ver pessoas bem-sucedidas e falar que você quer para sua vida também. Né? Aquela pessoa que ela pode até hoje não estar no lugar que ela vai estar no futuro e você também. E assim vocês vão somar juntas. Eu comento muito com a Joyce ontem ainda, antes de dormir, eu falei, você sabe que eu gosto muito de você, né? E que eu quero que você esteja bem. Todos os dias eu pergunto se ela tá melhor, que ela tava passando muita dor. Porque eu quero tomar meu champanhe final do ano para comemorar meus resultados. Eu não quero tomar sozinha. E eu falo para ela, eu quero quando eu subir no pódio, muitas mulheres junto comigo. E é esse sentimento que a gente tem que ter. Quando eu olho para o outro com bons olhos, quando eu olho para o resultado do outro, quando eu olho para a riqueza do outro, ainda que eu não esteja nesse lugar, mas só o fato de eu olhar com bons olhos, de eu pensar, eu vou estar lá também. Ele chegou ali, eu vou chegar também. Não aquela coisa, poxa, ele chegou ali, podia ser eu. Nossa, só aquela mulher casando com aquele cara tão lindo, eu gostava tanto dele na época da escola. Ai, tinha que ser eu. A Aldaleia falando, não adianta querer colher o que você não plantou. Exatamente. Como que eu vou plantar melancia se eu acho que a terra não é fértil, né? Se eu não acredito que vai chover, se eu não acredito que a semente de onde eu comprei é uma semente boa, não vai adiantar eu plantar melancia, não vai adiantar, eu não vou comer melancia, eu não vou chupar melancia, eu não vou matar minha sede, não vai adiantar. Quantas pessoas até partem para fazer alguma coisa, mas que elas mesmas não estão acreditando. Como eu tive essas duas colegas, são duas irmãs, que foram prestar medicina e todo ano diziam, se eu não passar esse ano, o ano que vem eu passo. Eu falava, cara, pelo amor de Deus, nunca vi alguém estudar tanto. Muito. Final de semana e tudo. As meninas não tinham vida, não namorava nada. A gente pensando o que ia fazer no final de semana. Era época de boate, né? Lá em Campo Grande, aqui no Nordeste, é forró. Campo Grande era sertanejo e boate. Eu gostava de boate, eu tinha uma amiga de sertanejo, então a gente intercalava, eu ia na boate e no sertanejo. Aproveitei um bocado. Mas as meninas não aproveitaram, o cara só estudando. Uma ficou 3 anos, a outra eu não me lembro se é 5 anos, por isso que eu tô falando, realmente eu não me lembro. Mas vai muito de você acreditar, não adianta você querer colher o que você não plantou, e não adianta você partir para plantar se você não vai acreditar que você vai colher. Você tem que acreditar. É bem aquela questão de quem mora no sertão e ele planta, e ele pede a Deus, e ele confia, ele acredita, ele já agradece antes da chuva vir, e a chuvinha vem, e ele colhe ali, ele sustenta a família dele. É muito isso, né? Quantas pessoas não saíram da situação de extrema pobreza? Quantos meninos e meninas não saem das favelas e tiram suas famílias dali? Mas é à toa? De repente, com uma bolsa de dinheiro em cima da cabeça e ele fica rico? Não, porque ele acreditou. Porque ele acreditou, porque muitos saem, sim, mas melhoram só um pouquinho e chega num ponto ele paralisa. Aquele que segue adiante, aquele que consegue conquistar, que consegue tirar os pais, que constrói casa, que dá... é porque ele acredita. É aí que está o X da questão. E a gente pode educar a nossa mente. Quando eu falo isso, é maravilhoso. As pessoas ricas, é o 9º arquivo, são maiores que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores que os seus problemas. Quando você se vê grande, o tamanho do seu problema não importa. Tem eu acho que é um político aqui em Recife, que ele colocou um outdoor falando isso. Quando você pensa que é muito grande, o seu querer não tem problema, não tem obstáculo que faz você não conquistar aquilo que você quer. E é exatamente esse o ponto.
né? O que que hoje é muito grande para você? É muito grande para mim, a minha cura é muito grande para mim, eu tirar as minhas crianças do colégio. Eu me lembro na época da faculdade, eu falava, final do ano eu vou me mudar, final do ano eu vou me mudar, final do ano eu vou mudar, e tudo aconteceu. Gente, eu não tinha para onde ir. Quando foi final do ano, eu me mudei, minha mãe colocou grau no meu lugar, porque eu já tinha me mudado. Foi quando eu mudei para Uberlândia. Eu mudei e fiz curso, fiz cirurgia, não sei o que, não sei o que. Pronto, eu me mudei. Então, se você acredita muito, na época da faculdade também, eu falava, nossa, passei muita chuva. Né? Quem vai de serviço para a faculdade, da faculdade para casa de ônibus, sabe como que é. E eu passei muita chuva. Minha mãe ia me buscar no ponto, mas até eu chegar nesse ponto perto, que era relativamente perto de casa, mas ela achava perigoso, até ela chegar nesse ponto para me buscar, eu já tinha tomado muita chuva perto da faculdade, saindo da faculdade para o ponto próximo. E eu falei, esse último ano, pelo amor de Deus, eu não vou mais de ônibus, eu vou de carro. Eu não sabia o que ia acontecer. Meu irmão conseguiu me emprestar o carro dele, ficou o carro da minha mãe, me emprestou o carro dele e eu fiz o último ano de carro. É você acreditar, não importa, você não precisa pensar de que torneira que vai sair a água. Você tá com sede, vai tomar água e a água vai aparecer e você tem que acreditar, tá? Ó, o 10º arquivo, vou falar para vocês 10 arquivos, são 17, Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro é simplesmente maravilhoso. Eu vou falar uma citação que está aqui nele. O 10º arquivo. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. Gente, isso é muito interessante, porque eu que sou apaixonada por vendas, escuto muita gente falar para mim, Rita, eu não vendo porque eu tenho dificuldade para receber. Nossa, eu não consigo receber, eu não tenho coragem de cobrar. Mas por que você não tem coragem de cobrar? Se a pessoa teve coragem de chegar até você, se a pessoa te procurou, se a pessoa percebeu que você tem um diferencial, que o seu produto, que o seu serviço é bom, e ela adquiriu o que você tem, o que te faz não ter coragem de ir até essa pessoa e dizer, olha, o seu cheque voltou, olha, chegou na data de você pagar, como que você quer fazer? Você quer que eu vou receber? Você quer que eu mande alguém? Você vai vir aqui pagar? Qual o problema? Né? Você não precisa ser grosseira, eu sou extremamente educada com o cliente, independente da pessoa, eu não sou aquela pessoa que bateu, levou, tenho o maior prazer de atender e eu não tenho dificuldade nenhuma para receber. E é esse o X da questão. A pessoa de mentalidade rica, ele não tem problema para receber, porque ele é digno daquele dinheiro. Mas a pessoa de mentalidade pobre é como se ela não fosse digna. É fruto do trabalho dela, ela vendeu o produto dela, ela prestou o serviço dela, aquele trabalho suado, dedicado, com maior amor e carinho. Mas ela não se sente digna de receber o dinheiro. E isso influencia muito, porque você não coloca o preço certo, você não se vê digno daquele lucro, você fala, não, é muito, e aí você tira, e aí você não calcula o custo certo do seu produto e do seu serviço, você não consegue jogar ali o que você precisa ganhar, porque você não se vê digno de ganhar aquele dinheiro. Vocês podem reparar que uma pessoa que ela tem a mentalidade rica, tá? A gente fala pessoas ricas e pessoas de mentalidade rica, mas não, tem muita gente que ela tem a mentalidade rica. Quando você conhece ela no momento que ela tem a mentalidade rica, como essa vizinha que eu tinha. Ela não era rica, muito pelo contrário. E eu imagino que hoje ela é uma pessoa rica, porque ela sempre teve essa mentalidade, ela sempre teve essa postura, o jeitinho dela se vestir, passando na chuva, com a rua de barro, né? Porque era rua de chão, na chuva, barro, o sapatinho tudo sujo, mas ela na postura, ela na estica, ela não descia do salto, ela não abaixava a cabeça, ela não se sentia humilhada. Nenhuma das vezes que ela passou na frente da minha casa foi com uma postura diferente e a gente tem problema. Mas por quê? Ela sempre foi maior que os problemas dela, tá? As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras, porque não lidam com naturalidade com o dinheiro, né? Tem gente que quando você pergunta para ele o quanto custa, parece que ele tem vergonha de te dizer quanto custa. E aí eu me sinto sensibilizada como uma pessoa especializada em vendas. Tem situações que eu me sinto sensibilizada de falar para a pessoa, de pedir um desconto, porque eu já vejo na pessoa, na postura, que ela não se sente digna do dinheiro. E eu sou uma pessoa que eu falo sobre dinheiro, eu falo sobre desconto, se tá desconfortável, se é uma condição que eu não tô, se a pessoa me oferece um serviço que não é o momento, eu não tenho problema nenhum, como eu não tenho problema nenhum de falar para as minhas clientes o que você está precisando, até que ponto você está disposta a pagar, para eu entender o que do meu serviço eu posso te atender, não tem problema nenhum.
Ó, Natália falando, nossa, sou eu. Então, isso influencia demais, Natália, influencia muito, porque ele limita totalmente na sua vida, tá? Assim como a gente se limita em relação aos relacionamentos, né? Quando você tem uma mentalidade muito pequena, você procura estar perto de pessoas pequenas. Quando você se vê pequena, você não se vê digna daquele galã de novela, você não se vê digna daquele cara que é bonito, que todas as meninas querem, aquele cara da escola que chama a atenção das pessoas. Não, você quer aquele que se sente o patinho feio, que tá assim, que também tá na mesma situação que você, a gente acaba atraindo, tá? E aí, quando você tá nesse momento de escassez em relação ao seu financeiro, em relação ao seu dinheiro, você pode fazer o trabalho que for, mas você não vai cobrar o preço certo, tá? Você não vai ser digna de receber o seu dinheiro, o cliente vem pagar, você vai se sentir constrangida de cobrar, constrangida de dizer que a sua forma de pagamento não é essa, você acaba aceitando aquilo que não é confortável para você, aquilo que não vai fazer bem para a sua empresa, você não vai ter saúde financeira, né? Você não vai ver resultados no seu negócio. E não adianta você estar pagando para trabalhar ou você estar pagando para pagar contas. O que eu falo muito, você atrair e fidelizar clientes e vender 3 vezes mais diariamente vai fazer com que você escale o seu negócio. Mas eu achei tão importante eu encerrar as lives de janeiro falando sobre isso, sobre destravar a mente para o dinheiro, porque como que você vai conseguir escalar o seu negócio se o que te trava é a sua mente? Muitas vezes você não está conseguindo pôr o preço certo, você não está conseguindo fidelizar o cliente porque você não tem confiança no que você faz, você não tem segurança, você não tem posicionamento, né? A gente, para fidelizar, a gente, para poder escalar, a gente tem que manter a relação com o cliente, você tem que manter os clientes ativos, você tem que parar de pensar em promoção e passar a pensar em atração. Eu vou atrair o meu cliente, porque o que eu tenho é poderoso, eu tenho segurança, eu sei meu diferencial e vou parar de usar promoção. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente que está trazendo essa insegurança, essa escassez, né, essa mediocridade financeira aqui no digital. Aí o que a pessoa faz? Ela monta um negócio e, ó, promoção. Promoção. Cara, é época de vender muito, é época de você mostrar seu trabalho, é época de você produzir conteúdo, a pessoa tá lá. Só criativo de promoção, só folder de promoção e patrocina promoção e promoção. Não vincula o cliente a preço baixo, vincula o cliente a qualidade, não vincule a sua mente às pessoas que têm mente escassa em relação ao dinheiro, não vincule os seus resultados à pequenez, não. Pense grande, se veja grande, calcule grande. Olha, você acha, a gente acha assim, a pessoa paga caro numa roupa, paga caro num carro, paga caro numa casa, porque ele não sabe o preço. Sabe, quem paga caro sabendo que o preço é e o lucro do fulano é muito, mas ele paga porque ele quer. E não tem nada de errado, assim como não tem nada de errado você entender que o seu trabalho é digno, que você precisa se sustentar a sua casa, que você quer fazer uma viagem internacional e você cobrar X, e você vê gente que cobra 1/5 do X. Não tem problema nenhum, você vai achar gente que vai pagar. E assim como se você falar, não, eu sou pequena, meu preço, eu vou colocar um preço medíocre, eu tenho vergonha de cobrar, né? Eu não me sinto digna. Se você colocar 1/5 do preço real que você deveria pôr, ainda vai ter gente que vai reclamar, ainda vai ter gente que vai achar caro. Então, eu foco no... Mas quando eu falo em preço, eu não foco no outro. O preço é absolutamente focado em mim. Então, você foca o seu preço em você. Você foca o seu preço no seu trabalho, você foca o seu preço no seu suor, no tempo que você gasta trabalhando, no tempo que você gasta viajando para comprar o seu material, a sua matéria-prima, os seus produtos, né? No tempo que você gasta prestando o seu serviço. Quando a gente fala em calcular o preço, o foco é totalmente em você. Existe uma limitação em relação ao cliente? Existe. Em relação ao local que você está? Existe. Vírgula, tá? Tem grandes negócios que estão localizados em lugares onde as pessoas são financeiramente menos favorecidas. Aqui em Recife tem restaurantes caríssimos. Quando você entra, umas ruazinhas estreitinhas, assim, só tem carrão. Mas aí vai como que você vai se posicionar, como que você vai mostrar seu diferencial, qual que é o cliente que você vai focar, tá? O fato de você estar num lugar, o fato das pessoas que você se relaciona, o fato de você hoje ter uma determinada condição, não diz o futuro do seu negócio e nem o seu.
em relação à sua empresa, em relação a financeiro, tá? E nem em relação a qual é seu nicho. Seja você artesã, seja você manicure, seja você professora de inglês, seja você corretora de imóveis, prestadora de serviço, profissional liberal, qualquer profissão. Eu falo, gente, hoje, a pessoa que acredita nela, que ela descobre um diferencial, que ela entende e respeita o cliente, ela chega aonde ela quiser chegar, né? Tem dono de banca de revista, tem pipoqueiro que tá fazendo palestras e ganhando muito dinheiro, porque a pessoa soube aproveitar daquela oportunidade, virou a chave e seguiu, tá? Não é porque eu tô hoje num ponto de insegurança, num ponto de escassez, que eu me sinto desconfortável do lado de pessoas ricas, que eu vou passar o resto da vida assim. Não. Eu já falei até aqui numa live o seguinte, já teve situação de eu olhar, né, o ser humano é de natureza ruim, né, querendo a gente dizer ou não. Já teve situações pontuais de eu olhar determinada pessoa aqui no Instagram e me incomodar. Uma situação pontual, uma conquista, alguma coisa. O que que eu faço? Eu desligo, porque isso para mim é um grão de areia no oceano, então eu desligo e fico um tempo sem olhar aquela pessoa, porque esse sentimento não é ela que desperta em mim. Não é o problema, não parte dessa pessoa, o problema parte de mim, da minha natureza ruim, e eu preciso educar isso em mim. Então, se está me incomodando, como que eu vou conquistar aquilo que tá legal nela e que eu quero conquistar? Né? Eu não quero estar no lugar daquela pessoa, eu quero conquistar as mesmas coisas que aquela pessoa conquistou, não tem problema nenhum você ter o bom gosto que aquela pessoa, né? Você querer pintar a sua casa da mesma cor que você vê, você perguntar para a pessoa, eu já cansei de perguntar para a pessoa na rua, onde você faz esse seu cabelo? Quando eu viajava, então, para comprar meus produtos, cansei de perguntar, vem cá, me fala, onde você comprou essa bolsa, onde você comprou esse sapato? Não tem problema nenhum, mas você não querer ocupar o lugar do outro e nem se incomodar com o outro. E quando isso acontecer, você se desliga dessa pessoa e segue sua vida. Porque aí o que você vai fazer? Se você continua ligado nessa pessoa, acompanhando e comentando aquilo da pessoa, você alimenta o ruim. Você foca no problema, naquilo que está te incomodando. E quando você desliga, você deixa essa pessoa em stand-by ali, não que você vai deixar de ser amigo ou qualquer coisa, e aí você segue a vida. Quando você olha, você já educou a sua mente, você já está com uma mentalidade diferente, isso a gente pode trazer para a vida financeira também, tá? E você consegue se ver com o mesmo resultado daquela pessoa e outra, ver com bons olhos o que aquela pessoa conquistou. Seja qualquer coisa na vida, seja um relacionamento, seja em relação à educação de filhos, tá? Eu vou falar aqui, ó, duas, bem do comecinho do livro, tá? Só para não dar spoiler de muita coisa. Princípio da riqueza. Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce, tá? E outro que eu gostei muito. Se você quer mudar os frutos, tá? Eu quero mudar os frutos, eu quero mudar, então, o meu financeiro. Primeiro, você tem que trocar as raízes. Como que eu vou querer colher pera numa macieira? Né? Se eu quero trocar o fruto, primeiro eu tenho que trocar as raízes. Quando eu desejo alterar o que está visível aos olhos, primeiro você tem que modificar o que está invisível, tá? Olha, vou deixar vocês com essa mensagem para realmente pensarem e se colocarem. Não tem nada de errado hoje eu não estar como eu gostaria, não tem nada de errado hoje eu estar com pensamento de escassez. Agora, o erro está em manter. O erro está em você perceber que não está legal, em você perceber que é você o seu maior inimigo e você não fazer nada, né? Se você está percebendo que existem coisas aí, existem pontuações que eu falei, que você está se identificando com a mentalidade pobre, então, epa, sinal vermelho, vamos parar, vou olhar para mim e ver o que eu preciso fazer, tá? Vou mostrar aqui, ó, terceira vez, o livro, Os Segredos da Mente Milionária, que é muito claro a linguagem dele, é claro que tem outras pessoas que falam relacionado a isso, mas esse livro aqui, quem tiver a oportunidade de ler, é um livro, assim, que eu compraria para todas as pessoas que eu gosto, para todas as pessoas que convivem comigo, para todas as pessoas, para todos vocês que estão aqui na live comigo sempre, que significa que se você entrou e despertou a curiosidade, alguma coisa tem, né, que algum sinal de que você está querendo melhorar seus resultados, algum sinal de que você está percebendo que você pode ir além. Não é que, eu estou precisando porque eu estou numa situação ruim, porque... Não. E mesmo quando você chegar numa situação confortável, você estava ruim, chegou confortável, a gente pode sempre melhorar. Então, bora melhorar. O tempo e a energia que eu vou gastar para me manter onde eu tô é o mesmo tempo e a mesma energia que eu vou gastar
para crescer. E é isso que a gente vai fazer, crescer, multiplicar, escalar os nossos negócios, tá bom? A live vai ficar salva, é a última de janeiro. Eu vou passar essa semana planejando um novo projeto, organizando, estruturando, e aí venho logo para falar para vocês. Mas essa semana todinha tem conteúdo, tô nos stories, só não vai ter live, tá bom? Gratidão a todos que estiveram presentes, espero que tenham tido vários insights, que virem a chave para realmente destravar a mente em relação ao dinheiro. Chega de pensamento de escassez, chega de amadorismo, chega de olhar, focar no problema e de se sentir pequeno. Nós somos muito maiores que tudo. Oi, oi, Carol, seja bem-vinda. A live vai ficar salva, tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma ótima sexta, excelente final de semana. Quem assistir no YouTube, no Face, sempre vai me ver tomando água antes de interromper a gravação. Um beijo especial para quem está comigo até aqui.